A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema alterações e inovações na lei dos registros públicos. E para isso nós convidamos nada mais, nada menos, do que a presidente da ARPEM Maranhão. O que é a ARPEM? É a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão. Doutora Gabriela Caminha está aqui conosco, a gente agradece muito a presença dela aqui no programa Direito no Ar, na Rádio Timbira. Doutora Gabriela, como é a sua primeira participação no programa Direito no Ar, embora eu já tenha ali entrevistado em outros programas, a gente costuma fazer o seguinte, para que os nossos teleouvintes possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua carreira, da sua trajetória, até porque isso certamente servirá de inspiração para alguns deles. Eu gostaria que a senhora me falasse, então, como é que a senhora foi parar na presidência da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão e o que exatamente faz essa associação? Olá a todos, gostaria de agradecer aqui o convite do professor Heraldo. A associação ARPEM é uma associação de registradores civis do Estado do Maranhão. Nós somos responsáveis por assessorar, por ajudar o registrador, né, na sua atividade diária, assim como também de informar a população e a sociedade maranhense sobre todo o direito notarial e registral que envolve a atividade, né, sobre os acessos, as inovações, como conseguir seus direitos, o que é que mudou nas leis, como tirar uma certidão, como fazer um procedimento, né, administrativo direto nos cartórios. Esse é o nosso papel. E, enquanto presidente, nós fomos eleita agora em junho, né, no dia 7. Eu já participava da gestão anterior, era da diretoria. Desde 2018 eu estou, né, como membro, participando, atuando, e aí lançamos a chapa e fomos eleitas. Maravilha. Bom, o tema da nossa conversa hoje, então, é alterações e inovações na lei dos registros públicos. O que seria exatamente, doutora Gabriela, a lei dos registros públicos e, em termos gerais, que alterações e inovações foram essas? A Lei de Registros Públicos é a Lei 6.015, de 73. Ela serve para quê? Para orientar todo o sistema, né, de registros públicos do nosso país. E ela teve uma alteração importante agora, no dia 27 de junho, né, em qual a lei foi sancionada e teve de número 14.382 de 2022. E o que é que essa lei trouxe para a Lei 6.015? Ela dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, e também alterou alguns outros artigos. Dentre eles, trouxe inovações quanto à alteração de prenome,
a alteração do recém-nascido depois de 15 dias após o registro, trouxe também a possibilidade de você, na constância do casamento, incluir ou excluir sobrenomes do marido. Após o casamento, também essa facilidade de você depois escolher continuar com aquele nome de casado e depois se arrependeu, não precisa acionar o Poder Judiciário para isso. E é só se direcionar ao cartório que você vai conseguir fazer. Enfim, sobre o edital de proclamas, agora não precisa mais esperar 15 dias, está tudo mais sério, mais rápido. Então, tivemos essa inovação no sentido de desburocratizar e também da celeridade, né? Que agora os procedimentos estão mais rápidos e menos burocrático e também menos dispendioso para o cidadão. Perfeito. Então, acaba que isso tudo é muito importante na vida das pessoas, não é, doutora Gabriela? Porque, primeiro, diz respeito a várias coisas que acontecem, né, no dia a dia do cidadão. Segundo, a maioria desses procedimentos antes era caro, era demorado, porque dependia de judicialização, e hoje me parece que é tudo bem mais simples, mais rápido e mais barato, porque é só ir direto num cartório. É isso mesmo? Isso. Qual é a grande diferença? Anteriormente era através de um processo judicial com a participação de advogado. E agora é um procedimento administrativo direto em cartório e sem a participação do advogado. Então ficou bem mais rápido. Hoje um procedimento de alteração, de retificação, né, esses que a gente está trazendo aqui hoje, essas novidades, você consegue fazer em até 24 horas diretamente no cartório. E, em compensação, esse mesmo procedimento, quando ele era feito através do processo judicial, né, entre o protocolo da ação e a decisão final, eram anos e anos que se passavam. Então, realmente facilitou muito para o cidadão. Agora, na prática, doutora Gabriela, a pessoa tem que ir a um cartório, tem que ser um cartório do registro civil, né? É bom que se faça essa distinção também para os nossos teleouvintes, né? Porque tem vários cartórios: cartório do protesto de títulos, cartório do registro civil, cartório de notas, cartório do registro de imóveis, enfim, são vários tipos de cartório. Esses procedimentos relativos ao nome das pessoas não podem ser feitos em qualquer um desses cartórios, só no cartório do registro civil, que é aquele onde se faz o nascimento, o óbito, o casamento, o divórcio. É isso mesmo, doutora? Como é que é feita essa divisão? Atualmente, existem 5 atribuições, né, as mais conhecidas, que são registro de imóveis, notas, né, o tabelionato de notas, o tabelionato de protesto, o registro de imóveis, o de contratos marítimos, o de pessoa jurídica e o de títulos e documentos, e o de registro civil de pessoas naturais. Todos esses procedimentos administrativos referentes ao nome, enfim, a pessoa natural, ele é de competência exclusiva do registro civil de pessoas naturais. Então, se você quiser alterar ou fazer qualquer procedimento desses já aqui citados, você pode procurar qualquer cartório de registro civil, não necessariamente o cartório onde você é registrado, né? No caso, a gente chama de cartório de origem. Não precisa, porque todos os cartórios estão habilitados a receber aquele procedimento, a fazer e a enviar para o cartório competente através da CRC, né, pelo módulo do e-protocolo, que é uma plataforma onde os cartórios são interligados. Então, qualquer cartório vai receber, fazer e enviar para o cartório competente, onde vai ser averbado e expedido a certidão. E o outro cartório vai receber a certidão já pronta, só para materializá-la e entregar para o cliente. Então, hoje é tudo informatizado. O cliente ele não precisa se deslocar até o outro cartório, né? Porque às vezes está até em outra cidade, outro estado. Então, é feito tudo diretamente naquele cartório onde ele foi atendido. Mas pela internet, né, pela essa plataforma, há a comunicação entre os dois cartórios, e aí o procedimento é feito, finalizado e devolvido, e ele recebe já a certidão com a averbação, já com o nome que ele deseja, com as alterações necessárias.
Esse é um outro ponto importante que a senhora colocou, doutora Gabriela. Antigamente, quando a gente não tinha essa conexão eletrônica entre os cartórios, obrigatoriamente a pessoa tinha que ir ao cartório onde ela foi registrada. Por quê? Porque era tudo feito naqueles livrões, né? Então, o livro ficava lá no cartório, você tinha que ir lá. Se você tivesse em outro estado, você tinha que arrumar um procurador lá no cartório de origem, ou então você mesmo tinha que ir até lá. E agora, pelo que a senhora está dizendo, não. Como está tudo interligado pela internet, eu posso estar em outra cidade, em outro estado brasileiro, fui registrado em um estado diferente, ainda assim eu vou conseguir fazer todos esses procedimentos. E aí me vem a seguinte pergunta, doutora Gabriela: se hoje eu posso ir a qualquer cartório, mesmo que não seja o meu cartório de origem, eu também posso fazer esse procedimento pela internet, sem ter que ir a um cartório físico, presencialmente? Olha, hoje ainda não está sendo possibilitado fazer pela internet. Por quê? Porque tem que ter solicitar pessoalmente a um registrador, que vai receber as provas, ele vai juntar as certidões, né? Exemplo, ele quer fazer uma inclusão de um sobrenome familiar. Então, ele vai até um cartório físico, né? Vamos dizer assim, e aí o registrador ou o escrevente, enfim, um preposto, vai verificar por que ele quer inserir, qual é o sobrenome, se realmente ele tem direito àquilo ali, e aí vai formalizar através de um termo de um instrumento. Então, ainda não existe essa possibilidade de fazer eletronicamente. Agora, solicitar uma segunda via já tem essa possibilidade. Ou então enviar algum mandado judicial só para averbação, isso já é permitido. Agora, solicitar procedimentos administrativos ainda não está sendo feito. Porque pela segurança jurídica do ato, né? O registrador precisa fazer uma qualificação registral. Então, nós iremos receber o cliente, ouvi-lo, né, escutar a demanda dele e aí pedir as provas, a documentação necessária. E aí o registrador vai analisar e ver se vai deferir ou não. Então tem que ter a participação do registrador. E aí o registrador vai dar a decisão dele, após a análise, né, dos documentos, se ele defere ou não o pedido. Então, por este motivo, ainda hoje ainda não tem essa plataforma, que já existe no Notas, né? Onde hoje no Notas você já consegue fazer uma escritura de forma eletrônica, pelo e-notariado. O registro civil ainda não é permitido isso, porque tem essa participação do registrador diretamente analisando a pessoa. Mas em breve, com certeza, estamos avançando e o cartório digital já é uma realidade e vai ter essa plataforma, né? Estamos trabalhando para que realmente a cada dia vamos fazendo, vamos modernizando mais. Hoje já é feito casamento por videoconferência, já existem alguns atos, mas esse de procedimento administrativo ainda não. Tem que realmente procurar qualquer cartório mais perto de você para você formalizar o seu pedido, o seu procedimento, e aí vai ser deferido e enviado ao outro cartório, caso não seja aquele onde você foi atendido. Perfeito. A doutora Gabriela está deixando bem claro o seguinte: nós avançamos em termos digitais, já conseguimos fazer algumas coisas sem a necessidade de se deslocar até o cartório de origem, procurando qualquer cartório, os cartórios estão todos interligados, o caminho natural é que chegue um momento em que a gente possa fazer tudo pela internet, mas com muito zelo, com muito cuidado, por causa de um aspecto importante que a doutora Gabriela destacou, que é a questão da segurança jurídica. Mas aí eu quero focar nesse ponto, doutora Gabriela. Antes, a maioria desses procedimentos, que agora são considerados inovações, são avanços, eles tinham que ser feitos judicialmente, exatamente para que se tivesse essa segurança jurídica. No momento em que se permite fazer no cartório, por mais cuidado que vocês, titulares dos cartórios, tenham, não há o risco ali de um preposto, por receber alguma quantia, algum tipo de influência, acabar fazendo algo errado que quebre essa segurança jurídica? Oh, é assim, é até difícil da gente falar, né? Porque nós prezamos pela segurança e já foi feito um estudo, né, que os cartórios são as instituições mais confiáveis e seguras que existe. Na verdade, a porcentagem é muito baixa,
né? Porque tudo é muito controlado, o registrador, o tabelião, ele é muito diligente, o selo é eletrônico, os atos, né, onde você já trabalha, é tudo supervisionado, tem gestão, tem supervisão. Então, assim, não posso lhe dizer que é impossível de acontecer, mas é muito difícil. Tanto é que as notícias assim de fraude, quando a gente sabe, são menos de 1%, né, na nossa realidade. Realmente, sempre estamos redobrando a atenção, fiscalizando, e assim, trabalhamos sempre baseado na lei, em todo o normativo jurídico. E o titular, ele é responsabilidade de forma subjetiva, né? A nossa responsabilidade ela é subjetiva, tem que ser demonstrado culpa, dolo, para a responsabilização dos mesmos. E quando ele escolhe seus prepostos, ele tem que realmente fazer uma seleção, saber quem ele está contratando, fazer todo, ver o que, que pode e não pode estar autorizando aquela pessoa a fazer. E aí, com o tempo, você vai adquirindo confiança e vai delegando mais atos, né? Então, é todo, assim, tem toda uma cautela, tem toda uma preocupação para que não ocorra, né, nenhuma fraude, nenhum ato de forma indevida. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Gabriela Caminha, que é presidente da ARPEM do Maranhão. Ela está falando conosco sobre as novidades, as melhorias, as inovações na lei de registros públicos. Bom, um dos pontos que a senhora tocou no início, doutora Gabriela, foi a possibilidade de alteração do nome do recém-nascido. Eu nem imaginava que isso pudesse acontecer na prática, né? Que alguém talvez se arrependesse de colocar o nome do filho, depois quisesse mudar. E isso agora é fácil de fazer? Isso é frequente, doutora Gabriela? Olha, por incrível que pareça, é frequente sim. Às vezes os pais combinam o nome, quando o pai vai ao cartório, ele troca, e aí quando ele chega em casa com a certidão, a mãe fica chateada, e aí ele volta de novo, né, e reclamava, e aí não tinha como mais a gente fazer nada. E atualmente, agora, com o permissivo, né, da Lei 6.015, no seu artigo 54, aliás, 55, parágrafo 4º, ele permite que os pais tenham um período, né, decadencial ali de 15 dias, aquele prazo, para que você se arrependa, né, faça oposição ao nome. Como é que é feito isso? Os pais, em comum acordo, em consenso, eles têm que voltar ao cartório, levar a certidão e dizer: olha, eu me arrependi, não era esse nome, nós queremos mudar para tal. E aí, se os dois, né, assinarem o termo, o requerimento para fazer essa alteração, vai ser feito, sim, diretamente no cartório, não precisa de advogado, não precisa justificar, não precisa nada. É só dizer que quer alterar e dizer qual é o nome que a criança vai passar a adotar. Então, realmente, hoje, porque sempre aprendemos que era a imutabilidade do nome, né? E hoje já estamos vendo que, na verdade, o nome já está podendo ser alterado, né? Até o pré-nome, que a gente vai falar daqui a pouco, dos maiores de 18 anos, já pode se alterar. Então, é mais uma novidade, a lei realmente se adequando à modernidade, ao princípio da dignidade da pessoa humana, ou da felicidade. Porque imagina aqueles pais ficarem frustrados pro resto da vida com aquele nome, né? Ou a mãe, ou o pai, e vice-versa. Então, agora eles têm aquela mais 15 dias para tentar um acordo e deixarem o nome para que todos fiquem felizes com aquela escolha. Então, a gente poderia dizer, doutora Gabriela, que a maioria, ou todas essas modificações na lei de registros públicos, elas acabaram sendo apresentadas pelas associações dos cartórios, depois de ver na prática todas essas demandas, essas reclamações, essas dificuldades, ou não? Sim, algumas tiveram sim a participação da Associação Nacional, né? Tivemos sim algumas sugestões para fazer essas alterações, essas inserções novas. Bom, a senhora disse também que após a maioridade, né, os 18 anos, também a pessoa pode querer mudar o nome. Como é que funciona isso? Hoje, o artigo 56 permite o quê? Que o maior de 18 anos, ele pode ir ao cartório e solicitar e requerer a alteração do seu pré-nome.
né, mantendo os sobrenomes de família. Então, o que é o prenome? É justamente aquele nome próprio por qual você é chamado, né, e que pode ser duplo prenome, ou até três, que eu já estou vendo por aí, os pais colocando três nomes próprios na criança. Então, atingiu 18 anos, não tem mais o prazo decadencial de 1 ano, que antigamente tinha o prazo decadencial, e era necessário acionar o Poder Judiciário para o juiz decidir se ia ou não alterar aquele nome, e também tinha que justificar o motivo. Se era vexatório, por que não gostava do nome, e hoje não. Não precisa justificar, não tem mais o prazo decadencial, e é tudo feito por requerimento direto em cartório. Então está bem mais simples, fácil, rápido e mais barato também, né? Está bem mais rápido e célere. A propósito, a senhora falou mais barato, doutora Gabriela, a maioria desses procedimentos no cartório do Registro Civil, eles são gratuitos ou são pagos? Não, aqui não se trata de um erro do cartório, né? É uma opção dele querer alterar o seu nome. Então, não é caso de isenção de emolumentos, vai ser pago, né, os emolumentos, mas não é nada caro, né? Você vai pagar uma averbação, uma certidão e um procedimento que não chega, salvo engano, nem a R$ 200, que eu ainda nem parei para fazer os cálculos. Mas para quem pagava advogado, pagava custas processuais, e hoje você só pagar essa taxa, realmente não tem nem o que falar, né? É muito mais vantajoso. Além do tempo que você não perde. Como eu falei aqui, você consegue fazer um procedimento, às vezes, até no mesmo dia, ou então em 24 horas, 48 horas. E os estudos que fizemos tinham ações que duravam 3 a 5 anos, só com esse pedido de alteração do prenome. Agora, sim, no judiciário, a gente sabe que existe a possibilidade da pessoa requerer os benefícios da assistência judiciária e não pagar advogado, não pagar custas e tal. No cartório, existe também essa possibilidade da pessoa chegar lá e dizer, olha, eu preciso mudar o meu nome, mas eu não tenho esses R$ 200 para pagar. Como é que funciona isso? Não, se a pessoa se declarar hipossuficiente, ela vai apresentar uma declaração, né, que se chama declaração de hipossuficiente, né, que é a antiga declaração de pobreza, onde ela vai especificar que não tem condições de arcar com aquela despesa e anexar o seu RG, o seu CPF, e vai ser deferido o benefício, né, da gratuidade dos emolumentos para ela. Então, se realmente você não tiver como arcar com essa despesa, você vai fazer a declaração e vai conseguir também um benefício também nos cartórios. Essa declaração de hipossuficiência é de próprio punho, digamos assim, né? Não precisa, como no passado, ir numa delegacia, pegar um atestado de pobreza, não é mais tão vexatório, não é, doutora Gabriela? Não, é autodeclarativo. Pode fazer em casa ou à mão, digitado em Word, né? Às vezes até o próprio cartório tem formulário que disponibiliza. Tá tudo bem, tá bem fácil. Agora a gente chama a atenção que realmente usa esse benefício quem não tem condições de pagar, né? Porque isso aí está sob pena civil e criminal, né? Civil e penal. Porque tem pessoas que têm condições, tem pessoas que chegam de carro com celulares caros e alegam gratuidade, né? Então, assim, realmente é até bom só ter tocado nesse ponto da gente conscientizar as pessoas realmente a usarem. Porque quem tem direito, às vezes, não consegue exercê-lo, né? E quem não tem, quer. Então, realmente, aqui a gente faz essa reflexão que a pessoa use realmente se não tiver condições. Porque você está assumindo uma responsabilidade muito grande e que incide em crime, né? Caso seja falsidade aquela sua declaração. Perfeito. Doutora Gabriela, eu, por exemplo, o meu nome é Heraldo Elias Nogueira Nunes, mas desde os 16 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com rádio e televisão, eu acabei sendo batizado, o que é muito comum nesse meio de rádio e TV, com um outro nome, Heraldo Moreira. E assim, eu achei até legal, foi por causa da questão da sonoridade, vários aspectos. E eu achei legal porque, por coincidência, o nome do meu pai, que era magistrado, Hilton Moreira Nunes. Então, eu entendi até que era uma homenagem a ele também, e deixei, e ficou, Heraldo Moreira. Então, hoje, eu sou conhecido como Heraldo Moreira, mas em nenhum documento meu aparece esse nome. Eu posso, então, hoje, sem a necessidade de uma ação de retificação de nome, ir a um cartório e fazer essa mudança?
Sim, pelo artigo 57, parágrafo, inciso primeiro da LRP, hoje é permitido a inclusão de sobrenomes familiares. Então, é só levar o documento do seu pai, ou sua certidão também, que aparece o nome dele, e aí pedir essa inclusão, porque o senhor pegou o outro sobrenome dele, foi isso? Foi uma mera coincidência, porque no rádio, assim, o dia que você começa a trabalhar, uma pessoa que já trabalha no rádio, que geralmente é o coordenador de equipe, ele lhe batiza. Ele diz: Ó, você está começando hoje, o seu nome artístico vai ser X. E a pessoa que me batizou, infelizmente nos deixou no ano passado, o companheiro Ronaldo Porto, que trabalhava atualmente lá em Belém, numa rádio de Belém, foi mais uma vítima da Covid, infelizmente. Ele era o coordenador da equipe de esporte da Rádio Educadora aqui do Maranhão, quando eu comecei lá em agosto de 1980. E ele chegou e disse: Vamos ver qual é o teu nome, rapaz. Aí eu falei: Heraldo Elias Nogueira Nunes. Ele: Heraldo Elias não soa muito bem. Heraldo Nogueira já fica muito forte, já fica difícil de falar. Heraldo Nunes não, porque na época havia um outro locutor com esse nome. Ele disse: Ó, vão aliar o teu nome ao dele, vão achar que tu é filho dele, tu não vai ter uma personalidade própria. Então vai ficar Heraldo Moreira. Do nada, assim, ele não conhecia meu pai, não sabia que meu pai tinha esse nome, foi uma mera coincidência. Eu posso, claro, alegar que eu quero incorporar o nome do meu pai, mas não é essa a realidade. A realidade é que foi por uma mera coincidência, eu fui batizado com esse nome. Como é que seria isso? Como coincidiu, é mais fácil o senhor alegar a inclusão de sobrenomes, né, do seu pai. No seu caso, está bem fácil, porque também existe aquela possibilidade de você colocar o nome que você é conhecido, né, o nome social. Mas aí eu recomendaria o senhor fazer a inclusão pelo procedimento mais simples, visto que é o mesmo sobrenome, né? Então, essa inclusão de sobrenomes, você tem que mostrar a sua ascendência, porque imagina, o que vai chover de gente querendo colocar os sobrenomes, né, de pessoas famosas, né, de políticos, enfim. Então, com relação a sobrenomes, temos que ter bastante cautela de ver realmente se aparece o nome de um avô, de um bisavô. E aí, no seu caso, eu recomendo que o senhor faça a inclusão do sobrenome, já que coincide com o do seu pai. Maravilha. Bom, doutora Gabriela, uma outra questão importante é a questão da união estável, é, que é algo muito próximo do casamento, né? Mas não é exatamente o casamento. Enfim, tem algumas pequenas nuances, algumas pequenas diferenças. A união estável hoje também, ela pode ser criada e encerrada tudo através de um cartório ou também depende de um procedimento judicial? Não, hoje, na verdade, já estava sendo permitido, né, através de escrituras públicas, ou seja, uma escritura declaratória de união estável, e agora com a lei trouxe mais uma forma, que era por sentença e por escritura, e agora é por termo declaratório. E esse termo, ele é feito direto no cartório de registro civil também, onde o casal, né, vai contar a história, vai dizer que eles estão em união estável, dizer o marco inicial, se tem filhos, enfim, provar, né, aquela união, e vai fazer esse requerimento e vai receber um termo declaratório de união estável. E se não tiver nenhum impedimento para casar, esse termo vai ser registrado no livro E, que é o livro especial do Registro Civil, para que gere efeitos contra terceiros e também que ela possa, ou ele, né, quem dos dois quis alterar o seu nome para inclusão do sobrenome do companheiro, que também é uma novidade para o Maranhão, porque não tínhamos permissivos na legislação estadual. E alguns outros estados já era permitido essa inclusão do sobrenome do cônjuge, não, do companheiro, mas aqui não era. Então, é uma novidade para nós, porque agora, se for feito o termo registrado, podemos fazer essa inclusão, né? Ou seja, vamos averbar lá no nascimento que ela passou a se chamar, né? Incluindo o sobrenome do companheiro. Então, também agora a união estável está bem equiparada, né, ao casamento, aos seus direitos, e também agora você pode ter esse termo declaratório, pode adotar o sobrenome do companheiro. Está tudo muito fácil, rápido, né, doutor?
Verdade. E uma coisa interessante que a senhora falou, doutora Gabriela, é que antes a união estável em cartório tinha que ser no cartório de notas, né? Porque era uma escritura. E agora é no cartório do registro civil. Quer dizer, cada vez a união estável fica mais próxima do casamento, não é isso? Né? Como eu falei, ela era feita ou por sentença, né? Ou você entrava com uma ação de reconhecimento daquela união estável, ou por uma escritura declaratória, e agora também pode ser o termo declaratório, feito direto no registro civil. Muito legal. Bom, doutora Gabriela, infelizmente, apesar do papo estar muito gostoso, muito interessante, com muitas informações importantes para os nossos teleouvintes, mas o tempo da nossa entrevista aqui está acabando. Então, eu só queria lhe agradecer mais uma vez pela presença, pelas informações muito úteis, e agora fica, então, o espaço para suas considerações finais. Doutor, que pena, né, que a gente já está acabando aqui o tempo, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, dizer para toda a sociedade maranhense aqui, né, toda a sociedade maranhense, que a Arpen está à disposição, que o que vocês precisarem podem nos procurar, e quem ainda não segue a gente para seguir lá no Instagram, nas redes sociais, ArpenMA, e dizer que o cartório do registro civil é o cartório mais próximo do cidadão, né? Porque todos nascem, alguns casam e todos morrem. Então, participamos da vida civil daquele, né, do indivíduo, do cidadão toda. Então, dizer que estamos de portas abertas, e se alguém aqui que esteja nos ouvindo precisar dos procedimentos, estamos todos preparados para melhor atendê-lo. Maravilha! Conversamos com a presidente da Arpen Maranhão, doutora Gabriela Caminha, sobre alterações e inovações na lei dos registros públicos. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero continuar falando a respeito das normas gerais de circulação e conduta, normas que, quando observadas pelos usuários da via, temos como resultado um trânsito mais seguro e a garantia de uma melhor fluidez. E a esse respeito, o artigo 45 ele vai nos falar a respeito dos locais de cruzamentos que são administrados por um conjunto semafórico. E ele nos diz que mesmo que a indicação luminosa do semáforo seja favorável, nenhum condutor pode adentrar uma área de interseção que é todo cruzamento em nível, se houver a possibilidade de ser obrigado a imobilizar o seu veículo na área de cruzamento,
de forma que venha a obstruir ou impedir a passagem do trânsito transversal. Então, observar este artigo é uma garantia para uma melhor fluidez. Isso porque, na prática, observamos no nosso trânsito diário, muitos congestionamentos são gerados por não observância a essas regras. Muitos condutores chegam no local de cruzamento e aí, por o sinal luminoso do semáforo estar verde, lhe dando a preferência, mas só que logo após o cruzamento, o trânsito está interrompido. E aí o condutor não observa para aguardar a sua vez antes da área da faixa de retenção, ele acaba avançando e imobilizando o seu veículo na área de cruzamento, e aí dessa forma ele acaba impedindo o trânsito transversal dos outros veículos, e aí acaba gerando um congestionamento para todos os lados da via, porque o cruzamento está obstruído. Então é importante observar essas regras. Em muitos cruzamentos existe uma sinalização da área de conflito, onde os veículos não podem ficar imobilizados, justamente para garantir essa fluidez. Então é importante observar essas regras, porque desta forma nós estaremos trabalhando em prol de um trânsito mais seguro e da garantia de uma melhor fluidez, porque é isso que esperamos, é isso que queremos no nosso trânsito, um trânsito seguro e que garanta uma melhor fluidez para que todos os usuários cheguem ao seu destino de forma segura e no horário que é planejado por cada usuário da via. Então, até a próxima, e juntos podemos fazer um trânsito mais seguro e de melhor fluidez. E agora teremos o quadro Concursos Jurídicos, que é produzido e apresentado pelo companheiro Wesley Maranhão. Vamos acompanhar. Bom dia, Heraldo Moreira, bom dia a todos que estão acompanhando ao Direito no Ar, aqui pelas ondas da Nova 1290, Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Eu sou Wesley Maranhão e estamos iniciando o quadro Concursos Jurídicos, onde a cada programa a gente traz informações de concursos que estão abertos no Maranhão e no Brasil. Hoje a gente traz o concurso do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. São 6 vagas para o cargo de juiz. O salário é de R$ 33.369. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de setembro no site da Fundeb, que é a banca organizadora. Então fique ligado nesse concurso e não perca essa oportunidade. Então é isso, professor Heraldo Moreira. Até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da Justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da entrega voluntária de crianças para adoção. O Conselho Nacional de Justiça prepara uma proposta de resolução sobre o tema para a orientação dos tribunais de justiça. A proposta será baseada em uma consulta e uma audiência públicas e está em análise pelo Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONINGE. A possibilidade de entrega voluntária foi incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2017. A lei prevê que o desejo de entrega pode ser expressado antes mesmo do nascimento ou logo após. A mãe precisa procurar a rede de atendimento, seja no próprio hospital, conselho tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública ou mesmo diretamente na Vara de Infância e Juventude.
Se trata um direito de qualquer pessoa entregar um filho logo após o nascimento para adoção. O crime é abandonar ou entregar essa criança para terceiro que não esteja habilitado no Sistema Nacional de Adoção, que não esteja habilitado para adoção, onde quando nós fazemos uma triagem, um acompanhamento dessas pessoas. A garantia de segurança dessa criança passa pelo Poder Judiciário. A triagem inclui o atendimento por uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. A equipe não pode induzir a mulher a seguir este ou aquele caminho. Só pode dar orientações profissionais sem avaliações morais ou religiosas. O relatório sobre o caso é encaminhado ao judiciário e todo o processo tem que ser absolutamente sigiloso. A lei já estabelece procedimentos para o processo, mas não existe um protocolo expresso e muitos juízes e profissionais da área têm algumas dúvidas. Por isso, o Fórum Nacional de Infância e Juventude fez uma consulta e uma audiência públicas e agora discute uma proposta de resolução para uniformizar o atendimento. Foram recebidas sugestões, críticas e comentários dos mais diversos setores da sociedade civil, juízes, promotores, defensores, advogados, grupos de apoio à adoção, coordenadorias de infância, cidadãos, dentre outros. Assim, essas sugestões, essas respostas foram lidas, separadas, catalogadas de forma a facilitar a análise para a elaboração de uma nova minuta que será submetida à votação no FONINGE e posteriormente levada à votação pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça e então finalmente ser aprovada a resolução. Mesmo antes da resolução, o número de entregas voluntárias cresce no país. Segundo o CNJ, em 2020, foram registrados 1.012 casos. Em 2021, foram 1.238. E em 2022, já são 484 entregas encaminhadas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Diego Alves, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com Maria da Penha Oliveira Silva, coordenadora da ONG Aconchego. Sejam muito bem-vindos ao Link CNJ. Eu já começo perguntando para o doutor Diego como é feita hoje a entrega voluntária. Esse instituto, né, da entrega legal, da entrega voluntária, né, ainda são utilizados vários nomes. Hoje ela depende muito da regulamentação de cada tribunal. Então, cada tribunal, em cada estado, faz de uma forma. Mas, basicamente, né, o que se compartilha entre todos é que a partir de uma manifestação da mãe, da sua vontade de antes ou depois do parto, né, de não continuar a ser mãe, né, daquela criança e entregá-la para a adoção, ela é encaminhada para o Tribunal de Justiça, ou especialmente para as varas de competência, né, da infância, para que ela possa formalizar a sua vontade de fazer essa entrega e, a partir daí, ela passar por uma análise psicológica, uma análise, inclusive, multiprofissional, de uma equipe técnica capacitada para melhor instruí-la, né, sobre, sim, esse seu direito de fazer a entrega dessa criança para adoção, mas também para entender as razões daquela entrega, se a mãe está plenamente convicta, né, dessa vontade, quais são os motivos, e se é uma motivação que de fato justifique a entrega, porque uma preocupação muito grande nesse tema é as pessoas entenderem que a mera condição socioeconômica, a situação de pobreza, ela não deve, ou pelo menos não deveria justificar a entrega da criança para adoção, né? Se a mãe e a família têm a compreensão de que elas não têm hoje as condições econômicas de cuidar daquela criança, elas devem ser encaminhadas para os serviços sociais que vão sim fornecer esse apoio, né? Então é preciso que tenha uma ampla análise multiprofissional aí pela equipe do judiciário para avaliar quais os motivos reais dessa entrega e dar o encaminhamento, uma vez se fazendo essa análise e o judiciário entendendo que o melhor interesse da criança de fato vai ser atendido pela entrega legal, pela entrega voluntária, aí sim a criança é encaminhada para um processo de adoção.
onde é destituído o poder familiar daquela mãe, daquela família originária, e encaminhado para uma nova família adotiva. Doutora Maria da Penha, da forma como é feita hoje essa entrega, ela atende ao interesse da criança? Sim, ela atende o interesse da criança, desde que respeitado a mãe, né, a genitora, desde que respeitado todos os trâmites legais, porque a adoção hoje, a nova cultura da adoção, ela preserva a criança com a sua história, né, ela mantém a sua história para que ela possa ter acesso quando ela tiver 18 anos. Então, hoje, mesmo a entrega para adoção de um bebê, ela também entra no mesmo lugar desse cuidado, né, com a sua história, né. O sigilo, ele é importante, né, no caso, quando a mãe pede, mas a criança, ela vai ter acesso à sua história no momento oportuno, que provavelmente é após os seus 18 anos, né. Então, a criança, quando a entrega é feita legal, a criança é preservada, sim, né, nos seus direitos. O que a lei estabelece é que essa entrega legal deve ser feita sem constrangimento, ou seja, a mãe não pode ser induzida a pensar que ela não deveria estar fazendo aquilo, que ela está rejeitando sua criança. Não. A lei prevê justamente essa situação de acolhimento por parte do Poder Judiciário, por parte dos serviços de saúde e assistência social, que estão capacitados, né, a receber esse pedido da mãe e fazer o encaminhamento adequado. E o Instituto da Entrega Legal é muito importante para isso, porque muitas vezes, como acontecia e segue acontecendo a adoção irregular no país, as famílias entregam uma criança sem passar pelo judiciário, a gente não tem garantia nenhuma de que a nova família vai dar os cuidados adequados, de que os direitos dessa criança serão respeitados. Então é muito importante a regulamentação desse instituto e o esforço que o CNJ está fazendo agora para unificar a compreensão da matéria de forma nacional, porque todos os tribunais, todos os serviços tenham a mesma conduta, né, uma conduta respeitosa, principalmente com a criança, mas também principalmente as mães, né, que ficam nesse lugar. É o respeito à criança, né, o respeito à família, né, tirar preconceitos, né. Hoje a gente tem uma cultura diferente, né, onde havia muito preconceito com relação à adoção, né, as adoções tinham que ser colocadas em segredos, né, e quanto mais a gente avança, né, quanto mais as leis avançam, essas coisas mudam, né. Então, a adoção brasileira hoje não faz o menor sentido, né, as famílias são preparadas para receber seus filhos por adoção, né, de um modo diferente do nascimento biológico, mas um nascimento de muita preparação, de muito afeto, de muito compromisso e responsabilidade, né. Então, hoje, eu acho que adotar a brasileira praticamente, muito mais do que um crime hoje, porque a pessoa tem informações, ela tem acesso a todas as informações sobre adoção, então não vejo mais a menor chance de alguém fazer isso, mas é claro que podem fazer, e aí realmente sofrem todos, a família que adota, a criança que é entregue para adoção, porque ela termina, às vezes, passando uma borracha na sua história, porque a família não quer que nada aconteça, nada saiba, e a família que entrega também, ela permanece toda a vida sem entender se aquele ato que ela fez foi correto, foi legal, se foi ético, né? Então, ela passa a vida inteira. Então, todos sofrem numa entrega brasileira. Doutor Diego, o CNJ prepara uma resolução sobre esse assunto. Qual a contribuição ela pode trazer? Bom, eu acho que a principal contribuição é uniformizar o tratamento em nível nacional, né? Que cada estado obedeça a mesma série de princípios e de conduta que os outros, né? Que não fique dependendo de cada estado fazer de um jeito. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é garantir que os direitos da criança e da mãe sejam respeitados, assim, também de forma uniforme, né? Um avanço que eu acho que a resolução do CNJ propõe e
e que é muito importante que seja esclarecido, é preservar o direito ao sigilo da mãe, o direito à intimidade da mãe, inclusive do genitor, né, e da família extensa. Porque isso é fundamental para que a mãe seja respeitada, porque se ela não tem interesse em continuar sendo mãe, né, e a partir do parto, do nascimento, ela precisa fazer essa entrega em sigilo e com uma equipe de acolhida que não vai violar esse direito ao sigilo, que não vai violar a forma como ela precisa ser respeitada, para que, inclusive, ela não venha a sofrer depois uma condenação moral, um julgamento da sociedade pela escolha, sendo que, na verdade, ela está ali naquele papel fazendo a escolha pelo melhor interesse da criança, né? Muitas vezes esse sigilo não é preservado, seja do pai, seja da família extensa, né, que são avós, tios, etc., ela acaba perdendo esse direito, né, à entrega legal, a fazer a entrega voluntária, porque ela vai ser constantemente julgada, constantemente criticada, né, pela sociedade, né? Então acho que é muito importante a regulamentação que o CNJ está propondo, que coloca expresso o direito ao sigilo e a entrega sem constrangimento. Outro aspecto que eu acho muito importante que a resolução do CNJ traz é a necessidade de implementar as equipes técnicas, né, multiprofissionais no âmbito dos tribunais, porque isso é muito importante, que as equipes tenham amplo conhecimento, uma formação continuada, não só as equipes, como os próprios juízes. Juízes, promotores, né, que precisam compreender esse lugar, eles precisam falar a mesma linguagem, né, todos, né, toda a rede precisa estar preparada. E essa resolução, ela vem a favor disso, né, ela vem ajudar a se preparar para que a gente fale realmente a mesma linguagem. Quando uma mãe chega num posto de saúde, numa UBS, uma UBS, né, acho que é isso, quando ela chega lá, ela é recebida, ela é ouvida, do mesmo jeito que ela vai ser ouvida na vara da infância, no mesmo jeito que ela vai ser ouvida pelo Ministério Público. Por quê? Porque todos vamos estar preparados, todos vamos estar olhando pelo melhor interesse da criança, né, e é fundamental que todos estejamos preparados, e isso eu acho que é uma porta aberta, né, para que essa preparação aconteça, né, para que a capacitação aconteça. Doutora Maria da Penha, com a experiência que a senhora tem, como que a senhora vê que deve ser feito o encaminhamento dessas crianças pelos hospitais, pelas instituições de ensino? Então, alguns postos de saúde, né, quando percebe que a gestante está com desejo de entrega, ela é encaminhada para a vara da infância aqui em Brasília, né? Na vara da infância, ela tem uma equipe preparada para receber a família, receber a mãe, e fazer um trabalho de escuta para ver se realmente é real o que ela deseja, né, se não está atravessado por algum medo, né, medo de se apresentar para a família, medo de, não é só não desejar, não querer o bebê, é o medo realmente da gravidez, é o medo social, e durante um tempo ela é ouvida por uma equipe psicossocial para que ela possa, né, tomar a sua decisão. Né? Então, tem esse acompanhamento e se permanecido o desejo, aí faz todo o processo legal, né? Ela faz a entrega, ela tem o acompanhamento, né, ainda psicossocial, e isso é de extrema importância. Essa mãe precisa muito de cuidado, ela precisa muito ser acompanhada, né? Por mais que ela esteja certa, né, da entrega, existe toda uma cultura, né, de que uma mãe não pode deixar o seu filho. Então, isso é muito grave. Essas mães precisam muito de acompanhamento, né, para que elas possam realmente entender que o que ela está fazendo é o melhor para o seu filho. Ela sabe disso. Mas, a partir dessa cultura, a partir do social, o social cobra muito, né, que as mulheres sejam mães, independente de qualquer coisa. Então, ela precisa, sim, de muito acompanhamento. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com.
AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.